bateu 40, hein? Tô ficando É isso. 41. Bom, então, mantendo o horário, bem-vindo a todos em mais um Caminho Sem Dor. Hoje o Caminho Sem Dor, ele tem a honra de receber o Dr. Vitor Pacheco. O Dr. Vitor Pacheco é médico ortopedista, com especialização em medicina regenerativa, o médico da dor ali de Santos, uma pessoa fantástica. A gente tem muito orgulho de ter o Vitor junto ao Simpem. E agora aqui no Caminho Sem Dor, o Caminho Sem Dor segue pelo seu caminho, né, sendo redundante, de levar o conhecimento da dor de maneira gratuita e ampla a todo o país, né? Então, e hoje algo bastante revolucionário, igual a gente estava conversando há pouco antes, que são as abordagens intervencionistas da dor a nível ambulatorial, que ela é acessível a vários e vários médicos. Eu estava conversando com um amigo geriatra, Carlos, mas eu não posso fazer intervenção. Não, algumas intervenções, se você tiver o treinamento adequado e a formação adequada, você pode fazer sim, você vai fazer ambulatorial para melhorar a vida do seu paciente. E é o que a gente procura, né? Mudar vidas, melhorar a vida das pessoas. E é por isso que essa nova abordagem que amplifica o acesso na medicina intervencionista da dor para pacientes ambulatoriais veio aí com o Dr. Vitor Pacheco para dentro do Simpem e agora aqui no Caminho Sem Dor mostrando para o Brasil inteiro e agradeço muito, Vitor, a participação no Caminho Sem Dor. O Caminho Sem Dor ele é um projeto meu, do professor Paulo Renato, que tem a função justamente de levar o conhecimento, difundir a medicina da dor de maneira sempre gratuita. Todas as aulas nunca tiveram patrocínio e nem pagamento de FII para nenhum professor, e sempre foram e continuarão sendo de maneira gratuita. Quem tem interesse no Caminho Sem Dor pode nos acompanhar no nosso canal no Telegram ou através de algum pedido via canal ou via algum professor do Simpem ou via alguém que já esteja no grupo, pedir para ser incluso em algum dos grupos do WhatsApp que a gente mantém para divulgação de aulas, cursos, eventos, não só do Caminho Sem Dor, não só do Simpem, mas também de sociedades e de outros colegas que realizam eventos relacionados à medicina da dor. Eu vou interromper meu compartilhamento e, Vitor, a palavra é sua e, mais uma vez, muito obrigado por fazer parte desse time. Pô, eu que agradeço. Para mim é um orgulho, um privilégio estar com vocês aí. Só gente que eu sou fã. Pessoal e profissionalmente, como diria o Faustão. Tanto no pessoal quanto no profissional. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo meus slides aí? Estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Beleza. Então, o doutor Carlos já me apresentou. Meu nome é Vitor Pacheco, eu sou médico ortopedista, né? E tenho área de atuação em dor também. Pós-graduado em medicina intervencionista da dor e também em medicina regenerativa. Fiz parte do primeiro grupo, primeira turma do OrtoRegen, que é uma pós-graduação famosa aí no país, né, de medicina regenerativa, e tenho estudado e atuado nessa área desde 2015, né? E aí, de 2015 para cá, eu sempre frequentei cursos ou de regenerativa ou de intervenção, porque aqui no Brasil a gente ainda vê isso ainda meio dividido, essas áreas de atuação, né? Até por conta das regulamentações, mas lá fora já praticamente é uma área só, né? Que isso aí foi migrando. E é uma área que assim, reúne ortopedia, anestesia, neuro, medicina esportiva, né? Que aqui às vezes o médico do esporte acaba não migrando muito para essa área, mas lá fora sim. Reumato, os fisiatras, que é uma área bem abrangente. Eu tentei agrupar um pouquinho de tudo que eu aprendi assim nesses anos para cá, mostrar para vocês o que eu acho que de procedimentos que eu acompanhei, do que eu faço, aquilo que eu acho que vale a pena de investir, de ter no consultório, de oferecer para um paciente. Óbvio que são várias coisas que nós vamos falar, a gente não vai conseguir aprofundar em todos, então em alguns eu vou só citar, mas eu elegi um ou outro tema para a gente poder
falar um pouco mais, para vocês também saírem daqui com algum conhecimento, talvez novo, com algum conteúdo na bagagem, para que não fique uma aula muito basicona, muito en passant, que não some na vida de ninguém, né? Não é o objetivo. Eu sempre gosto de citar esse trabalho aqui da Regenexx. Regenexx é uma rede de clínicas americanas voltada para o que eles chamam de Interventional Orthopedics, que é o que eu me considero hoje em dia, um ortopedista intervencionista. E eles mostram lá Vitor, que, não está poxa, passando, quase hein? metade... Não? Não. Então, peraí, eu tive esse problema também uma vez gravando essa aula. Acho que eu tenho que colocar aqui... Vamos ver agora. Agora passou? Agora está aberto. Aí, agora sim. Tá. Então, esses são dados dessa rede americana de clínicas de Interventional Orthopedics, que é do Dr. Christian Centeno, que é um autor muito bom de medicina regenerativa, e que ele mostra que assim, metade das cirurgias, praticamente, realizadas no centro cirúrgico nos Estados Unidos, tem pouca evidência de ter melhora, que, assim, que seria uma coisa realmente efetiva, né? E isso é muito interessante, esse overtreatment, né, que dos pacientes. E de 2015 para cá, eu tenho minha formação de ortopedista, opero também, mas é uma coisa que eu noto que o que faz acontecer esse overtreatment? Tem algumas coisas que, na minha opinião, colaboram para isso. Na principal, ao meu ver, é a falta de conhecimento e de entendimento dos médicos em relação à dor. Eu saí, pelo menos, de uma residência boa, uma residência que eu considero do primeiro escalão no país, né, que eu fiz na Unicamp, e a gente não tem essa formação. Isso é uma coisa que a SBOT abriu os olhos nos últimos anos, com um trabalho muito legal do Dr. Moisés Cohen, com o Dr. Ricardo Kobayashi, de criar o comitê de dor da SBOT e os comitês de medicina regenerativa e ultrassom musculoesquelético, por entender isso também, né, que a dor precisa ser melhor manejada. A gente sai sem saber fisiopatologia da dor, sem saber escalonar, sem saber, assim, com uma opiofobia. Muitas vezes o que você sabe de medicação é o que você aprendeu ali do representante do laboratório, né? E aí, graças a Deus, isso tem mudado. Então, esse manejo adequado da dor é muito importante, com certeza vai diminuir muito o número de cirurgias, né? Esse é um slidezinho, uma figura que andou rodando por um tempo nas redes sociais, mostrando justamente isso, né? Aquele ortopedista raiz, muitas vezes acaba tratando mais do que o necessário aos pacientes por uma imprecisão no diagnóstico ou uma falta de habilidade no manejo da dor desse paciente. E aí a gente vê da quantidade de pessoas assintomáticas, né, com achados de exame teoricamente cirúrgicos, né? E isso, principalmente nos Estados Unidos, que é uma ortopedia, uma medicina mais técnica, né, mais centralizada, sempre focada sempre na mesma coisa, acaba gerando esse número exagerado de cirurgias, que é o que a gente tenta combater, que realmente não é necessário, né? O doutor André aqui brinca que para quem tem martelo tudo é prego, então a gente tem que tentar dar uma melhorada no nosso arsenal para a gente não ter só martelo, né? A gente ter a caixa de ferramentas completas, né? Para a gente poder escolher o que tem de melhor para o nosso paciente. Então, o que eu acho assim de apanhado em geral, aqueles tratamentos que eu vejo que têm as principais possibilidades e seguranças de serem feitos ambulatorialmente hoje em dia, né? Os bloqueios, com certeza, tanto os diagnósticos quanto os bloqueios sensitivos, as infiltrações articulares e periarticulares, principalmente hoje em dia guiada por ultrassom, se possível, as hidrodissecções, terapia por ondas de choque, as neuromodulações estão na moda, a eletrólise percutânea, a gente vai falar um pouquinho, infiltrações em coluna, facetárias, algumas peridurais, vou falar aqui, vou citar um tipo específico, a viscosuplementação, né? O uso da toxina botulínica, proloterapia, mesoterapia, né? Esse basicamente é entre aspas, o portfólio que eu tenho hoje na minha escolha, nos meus martelos, né? Na minha caixa de ferramentas, quando eu vou escolher os tratamentos. Isso sem falar
dos ortobiológicos, né, da medicina regenerativa, que vem crescendo cada vez mais, mas ainda por uma questão ainda de regulamentação, que a pandemia deu uma atrasada, acaba limitando muito o uso e até o conhecimento. Então, eu acabei não colocando na aula sobre a medicina regenerativa em si, mas depois eu fico aberto para questões para quem quiser falar alguma coisa sobre esse mundo aí, né? Então, o que eu acho de importante? Primeiro é que, sim, não tem questão de certo ou errado nesse tratamento, na medicina intervencionista ou na questão da medicina regenerativa em si. O que a gente tem que fazer é conhecer as opções do tratamento, ter os conceitos do tratamento, né? Conhecer as evidências, ver quais são as técnicas que a gente se familiariza mais, que a gente domina, e escolher uma técnica que seja segura e que seja custo-efetiva. Mas acho muito importante essa questão de conhecer os tratamentos e os conceitos dos tratamentos, né? Porque, infelizmente, tem muita gente que faz tratamentos, muitas vezes, sem o conceito básico do tratamento. E aí, às vezes, você está fazendo uma coisa no seu paciente de intervenção e dando uma outra medicação para ele para casa que está conflitando, né? Por exemplo, você está dando um corticoide, um anti-inflamatório para ele e está tentando manter ele fazendo terapia por ondas de choque. Então, isso claramente é uma pessoa que não tem o conceito, né? E não tem realmente certo ou errado. Extrapolando para a minha realidade, como ortopedista, acho que devem ter outros assistindo, é mais ou menos como o tratamento das fraturas, né? O que a gente faz quando a gente vai ver o tratamento de uma fratura? A gente vai ver se a fratura é articular, se a fratura é extra-articular, se ela precisa ter uma estabilidade absoluta ou uma estabilidade relativa. Agora, como que a gente vai fazer essa estabilidade absoluta ou essa estabilidade relativa? Depende de muitas variáveis, do paciente, do local que você está, do material que você tem disponível, né? Do que você conhece. Não adianta eu querer te entregar um Ilizarov de fibra de carbono se você não sabe usar um Ilizarov, né? A mesma coisa aqui. Então, conhecer as opções e ter os conceitos. Se você tem isso, eu te garanto que com muito pouco na sua clínica, assim, com investimentos irrisórios, estudando e se dedicando, você consegue oferecer para o seu paciente uma medicina de muita qualidade, com muita segurança, custo efetiva e que vai, com certeza, mudar o seu padrão de atendimento. O que eu acho muito importante, você sempre alinhar com o seu paciente quais são os objetivos dele com o tratamento. Principalmente quando a gente fala de medicina regenerativa, porque às vezes os pacientes vêm com essa crença de que vai ter uma cura, que vai regenerar e que vai reverter a artrose, tudo mais, e a gente sabe que não é assim que funciona. Você até pode ter uma cicatrização, uma regeneração tecidual, os artigos mostram isso, principalmente quando a gente está falando das terapias celulares, né, lesões focais, por exemplo, de cartilagem, ou lesões tendíneas. Isso é possível acontecer, deve ser um objetivo nosso, mas eu acredito que você tem que alinhar as expectativas dos seus pacientes. Então, eu resumi aqui nesse slide o que eu falo para todos os pacientes, independente de qual tratamento desses a seguir que eu vou escolher para ele. Que o nosso objetivo ali é a melhora da dor, a melhora da função e a melhora da mobilidade. Se a gente conseguir atingir esses objetivos, nós tivemos sucesso no tratamento dele, tá? Se a gente conseguir retardar a evolução dos processos degenerativos, gerar cicatrizações, regenerar estruturas, óbvio, é um lucro para todo mundo. Mas, em primeiro lugar, é alinhar os objetivos do tratamento. Os pacientes me perguntam, obviamente, principalmente aqueles pacientes que precisam investir no tratamento, se existe alguma garantia de que aquilo vai funcionar, né? E eu sempre digo exatamente a mesma coisa. E se algum médico garantir algum resultado para eles, por favor, procurem outro médico, né? Porque isso é impossível de acontecer, essa garantia de resultado, mas que eu garanto para eles que eu vou fazer 100%, né, do meu melhor. Eu me comprometo com eles que eu vou fazer o meu 100% e que se eles fizerem o 100% deles, a chance nossa de sucesso é muito grande. E quando eu reavalio esse paciente depois de alguns meses e, eventualmente, esse paciente, por exemplo, não melhorou, e pode ser que ele chegue frustrado porque não melhorou, obviamente, eu tenho, de novo, a mesma conversa.
Eu falo, Maria, eu tenho plena convicção que eu fiz o meu melhor no seu tratamento. A senhora fez o seu melhor no seu tratamento? Se a senhora fez o seu melhor no seu tratamento, esse é o melhor que nós vamos chegar do ponto de vista conservador. Então, talvez seja a hora da senhora pensar em procurar uma segunda opinião ou procurar um cirurgião. Se a senhora não fez o seu melhor no seu tratamento, talvez a senhora se dedicando um pouco mais, a gente consiga progredir um pouco mais no seu tratamento. Eu gosto muito de compartilhar essa responsabilidade com o paciente para que ele assuma esse protagonismo. Não dá para ele ir no seu consultório achando que vai injetar um gelzinho no joelho e vai ser a solução dos problemas dele, que vai colher um sangue na veia, que vai fazer uma magia e vai resolver a coluna dele. Ou assim por diante, que tem um aparelho, o doutor tem um aparelho que custa R$300.000, que faz um estímulo, não vai adiantar, se ele não assumir o protagonismo. Então, gente, sempre vejam isso. Alinhem as expectativas e os objetivos do tratamento, a chance de sucesso é muito grande, né? Da medicina ambulatorial e da medicina intervencionista como um todo, para quem não tem conhecimento, talvez, não tenha familiaridade com isso, a gente preza muito por isso aqui, bloqueios diagnósticos e terapêuticos, principalmente os diagnósticos, justamente para a gente evitar a questão do overtreatment do paciente, né? E aqui eu botei, para quem sabe o que é esse bloqueio, ótimo. Para quem não sabe, eu botei aqui o exemplo de um ombro. Por quê? Quem já atendeu um ombro doloroso sabe que se você pedir uma ultrassonografia ou uma ressonância magnética, vão vir ali, no mínimo, 3, 4 alterações nesse paciente. Vai vir descrito uma bursite subacromial, vai vir descrito uma tendinopatia no manguito ou uma lesão parcial de manguito, né? Pode vir descrito ali uma degeneração acromioclavicular, uma degeneração glenomeral, enfim. Ou, às vezes, a dor dele não é de nenhum desses. É uma dor cérvico-braquial, ou é uma dor miofacial, que é muito comum, ou é uma tendinopatia do elevador de escápula, enfim. Então, e aí é que mora, muitas vezes, a questão do paciente frustrado e do médico também, e, às vezes, acabar operando, e aí tem aquele dissabor de ouvir no ambulatório, doutor, não melhorei em nada, se eu soubesse que ia ser assim, eu não operava, né? Isso é péssimo, eu já ouvi isso, infelizmente, graças a Deus, mudou minha abordagem nesse sentido. Então, o que é o bloqueio diagnóstico? O paciente chegou para você, primeiro que a coisa que eu sugiro é que você não abra nenhum laudo que ele trouxer, antes de ouvir toda a história que ele tem para dizer e fazer o seu exame físico e aventar suas hipóteses diagnósticas. Porque senão, primeiro, você já vai ficar sugestionado e corre o risco até de você encostar no paciente, né? Infelizmente, isso acontece muito. Então, realmente, quem trata com dor, o paciente que vem para a gente, ele vem com uma sacola de exame. Então, a minha sugestão é, deixe essa sacola de exame de lado, ouça, examine e enumere as suas hipóteses diagnósticas. Posto isso, você vai partir para ver o laudo desse paciente. E aí você vai tentar, de acordo com o que você ouviu, de acordo com o que você examinou, você vai correlacionar com o que o exame mostra. E aí você vai ver o que você acha que é a principal causa da dor do paciente. Então, você achou que a principal causa da dor dele é a bursa, ou, sei lá, acromioclavicular. Fez os testes, eu achei que a dor dele é acromioclavicular, né? Poxa, você pega um ultrassom, se você tem lá no seu consultório, vai, acha a articulação acromioclavicular, posiciona uma agulha, né? Injeta ali meio ml de anestésico naquela região, deixa o paciente na recepção, atende outro paciente, daqui meia hora você reavalia. Melhorou a dor do seu paciente? Ótimo, isso é considerado um bloqueio teste positivo, né? Existe uma discussão filosófica, que tem que ter mais de um bloqueio, de quantos por cento de melhora tem que ter, né? Entre 50%, 80%, qual o volume de anestésico e tal. Mas, do ponto de vista prático, ali, no consultório, no ambulatório, é a impressão do paciente. Melhorei. Melhorei parcialmente. Melhorou parcialmente, né? A dor dele não precisa ser exclusivamente da acromioclavicular. Pode ser que tenha uma dor de outra estrutura.
E aí você vai e bloqueia essa outra estrutura que você sugere, que você acha que possa ser. E assim sucessivamente, até que você consiga entender o que está acontecendo com o seu paciente, né? É o que a gente chama de definir o target point do tratamento, né? Bom, então definir que a dor dele é em tendão. Ok, então você vai pegar lá o que você tem de carta na manga para tratar um tendão, ou o que você tem de carta na manga lá no seu consultório para tratar uma articulação. Você tem ácido hialurônico no seu consultório, você tem glicose hipertônica, você tem, enfim, isso é um bloqueio diagnóstico. O bloqueio ele é considerado diagnóstico e terapêutico quando, além de você fazer o anestésico, você injeta alguma substância para tentar tratar a articulação. Isso pode ser desde o corticoide até o ácido hialurônico, até célula expandida, célula mesenquimal, célula hematopoietica, enfim. Então, basicamente, é esse o tipo de bloqueio, o que é o bloqueio diagnóstico. Ele pode ser feito com ultrassom e pode ser feito com radioscopia também no centro cirúrgico, principalmente usado para os bloqueios de coluna, mas como aqui a gente está falando de abordagens ambulatoriais, acho que o ultrassom fica muito mais na realidade. E também, não tenho. Cara, tem coisa que você consegue fazer por anatomia palpatória, né? Conhecendo a anatomia, você consegue ter uma noção. Então, uma articulação acromioclavicular é tranquilo de fazer. Uma dor articular no joelho, quero saber se a dor é articular ou extra-articular, dá para fazer, né? Não vai usar esse termo que a infiltração é às cegas, né? Fala que é por referência anatômica, né? Fica mais bonito. Então, aí você definiu o seu target point, definiu o seu ponto-alvo do tratamento, você fez o seu bloqueio diagnóstico. Ótimo. Agora você tem o seu leque e você vai, lembra que eu falei dos conceitos? Vai pegar o que você tem disponível para oferecer para o seu paciente e vai ver o que tem melhor evidência, o que você tem mais habilidade e vamos tentar unir precisão e acurácia nesse tratamento. E aí, uma das coisas que eu deixei assim para falar um pouco mais e aprofundar um pouquinho mais na aula, para não tomar muito tempo, é principalmente sobre a proloterapia e uma variação dela, que é a neuroprolo, porque muitas vezes a gente não tem familiaridade com esses temas, nunca ouviu falar, e é um tratamento extremamente simples, seguro, barato e bom e com evidência científica. Tá? Nós estamos falando de um tratamento que tem 100 anos. Tá? A proloterapia, o termo em si, é um termo bem amplo, vocês vão ver a seguir. Mas hoje, 2022, quando a gente fala de proloterapia no meio da dor, geralmente a gente está falando sobre a aplicação de diferentes concentrações de glicose hipertônica para você gerar uma inflamação proposital numa estrutura, para desenvolver uma cascata regenerativa, e vocês vão ver. Então, hoje, quando a gente está falando de proloterapia, é basicamente isso que nós estamos falando. Tá? O conceito de proloterapia, esse conceito de inflamar para melhorar, vem desde Hipócrates, né? E passou também pela parte de medicinas de guerra, na questão de você cauterizar a articulação de soldado para tentar promover uma melhora. Mas o grande pai aí dessa medicina, o pai da regenerativa, eu considero, inclusive, claro que pedindo licença ao Dr. Arnold Kaplan, que é o pai, com certeza, das terapias celulares, mas o pai da ideia é esse senhorzinho aí, Dr. George Hackett. O Hackett era uma mistura aí de que hoje seria um ortopedista, com um fisiatra, com um pesquisador, certo? E ele se formou no início do século passado, e essa formação dele foi paralelo com o desenvolvimento da indústria automobilística. E, na época, tinham muitos acidentes de carro, e muitas vezes os exames disponíveis na época não justificavam as dores das vítimas dos acidentes. E essa expertise do Dr. George Hackett fez com que, na época, 70 companhias diferentes de seguro o procurassem para examinar esses pacientes que queixavam de dor, do disability lá, para poder ver o que está acontecendo. A gente fez os exames e está tudo normal. E aí o Hackett ele já deixa algumas lições que a gente extrapola até hoje, que é, primeiro, que não dá para tratar o exame, né? Você tem que tratar o paciente. Tratou o exame, errou, né? Segundo, que ele reparava que a maioria dos pacientes que se queixava de dor crônica, ele notava que essa dor
era por alguma estrutura que tinha falhado na cicatrização. Era alguma estrutura que tinha uma mobilidade aumentada, geralmente era por partes moles, que tinha uma frouxidão maior, uma hiperlacidão, uma hipermobilidade. E aí, tendo esse conceito, ele tentou extrapolar um pouquinho para o conhecimento que ele tinha sobre escleroterapia. E aí ele começou a fazer pesquisas para tentar aplicar naquelas ênteses, naquelas junções miofaciais, nas ênteses, nos tendões, nos ligamentos, começar a injetar estruturas que irritassem aquela região para que causasse talvez ali algum tipo de fibrose, algum tipo de proliferação que aumentasse a estabilidade daquela parte. Os estudos, né, os trabalhos que a gente tem acesso hoje, dizem que o Dr. Hackett tratou em torno de 10 mil pacientes em vida, com 80% mais ou menos de bons resultados no início do tratamento da carreira e chegando a 90% no fim da carreira. E fazendo um tratamento que custava em torno de $1 hoje em dia para realizar. Então, assim, não tem como a gente ignorar esse conhecimento e não trazer para a nossa realidade. E, infelizmente, os trabalhos do Hackett ficaram, por muito tempo, pelo menos na nossa medicina brasileira, esquecidos. E aí, em seguida, veio o pupilo direto dele, o Dr. Hamball. E esse cara, ele deu uma mudada no jogo. É o cara que percebeu que a destrose era um bom proliferante, que você podia fazer múltiplas aplicações, e dava para fazer no consultório, que era bem tolerado, que era um tratamento que não precisava ser feito só numa coluna, podia fazer em vários pontos, né? Então, a proloterapia hoje, quando a gente quer falar proloterapia da glicose, a gente chama de proloterapia de Hackett-Hamball. Tá? E o que ela faz? Né? Basicamente, ela vai gerar uma inflamação naquela região que vai liberar fatores de crescimento. Né? Para quem já ouviu falar do PRP, conseguiu fazer uma associação. Pô, peraí, o PRP faz isso aí. Exatamente. Né? A proloterapia é a mesma coisa. O que acontece? Eu explico para o paciente, nós estamos falando aqui de uma medicina ambulatorial, eu acho interessante vocês terem, né, esse traquejo, esse manejo de que conversar com o paciente e explicar para ele. Também é porque é uma indicação da própria. A terapia você não faz geralmente em lesão aguda, você faz em lesão que falhou em cicatrizar, né? E a gente sabe que assim, aquela lesão crônica, ela não vai cicatrizar porque o corpo do paciente simplesmente não sabe que aquela lesão existe, né? Então não tem como ele querer cicatrizar uma região que ele não sabe que está lesionada. Então é isso que eu falo para o paciente: olha, você tem uma tendinopatia, uma lesão X aí, mas infelizmente seu corpo não sabe que essa lesão está aí. Então a gente precisa fazer reagudizar essa lesão. A gente precisa, entre aspas, machucar essa estrutura, deixar ela inflamar de novo, para você acordar o seu corpo, para que ele permita, né, para que ele tenha uma chance, pelo menos, de cicatrizar. É isso que eu digo. Né? Então, o que você faz? Você vai lá, isso acontece com o dry needling, acontece com o PRP, acontece com a proloterapia. Você vai machucar a estrutura, né? Vai lá com agulha, vai perfurar lá a estrutura que você quer, isso vai gerar uma fase de hemostasia. Depois, os primeiros 3 dias, mais ou menos, 3 a 5 dias, ele entra numa fase inflamatória aguda. E é importante você ter esse conceito, porque você precisa avisar o seu paciente que está tendo que a gente chama de quimiomodulação de citocinas, aquele efeito de sinalização, que é justamente para o corpo dele começar a enviar uma resposta para aquele local. Então, é normal, você avisa o seu paciente, olha, é normal que haja um aumento da dor no início, inclusive é esperado que aconteça isso. Se for possível, nós vamos evitar o uso de anti-inflamatório nessa fase, né? Muito embora em alguns casos selecionados a gente até usa o anti-inflamatório, né? Mas que era um dogma anteriormente na proloterapia na medicina regenerativa, hoje o conceito mudou um pouquinho, e dependendo do paciente, dependendo do perfil, dependendo da inflamação, da condição da estrutura que você quer tratar, aparentemente você usar um anti-inflamatório por período bem curto, em dose baixa, você parece estar modulando aquele ambiente, e isso melhoraria o chamado roaming celular, né, que é aquela chance que uma célula-tronco tem de se diferenciar na célula da região. Passou essa fase inflamatória aguda, vem para uma fase proliferativa. Então, ele vai ter aumento da atividade de fibroblasto, das células endoteliais, né? E aí, depois, em mais ou menos 2 a 3 semanas,
você vai entrar numa fase de remodelamento tecidual que vai durar por bastante tempo. Importante ter esses conhecimentos, porque se você está fazendo, por exemplo, uma proloterapia, não faz sentido você ficar fazendo a aplicação 2 vezes por semana, por exemplo. Você vai ficar mantendo seu paciente inflamado, e ele não passa dali, né? Então, você vai escolher proloterapia, qual que é o melhor intervalo? Cada 2 a 6 semanas. PRP, mesma coisa. Então, você tem que ter esses conceitos e também para orientar o paciente. Olha, o esperado é que você tenha uma melhora na sua dor a médio prazo, a longo prazo, porque nós vamos primeiro sinalizar para o seu corpo, né, para depois ele evoluir. E a proloterapia, essa sinalização, ela é sequencial, ela é repetida. A maioria dos protocolos envolve aí 3, 5, 6 aplicações, né? Então, você vai tá repetindo. Tá? E o aumento da glicose, 0,5% de glicose de aumento celular, já começa a disparar a questão dos fatores de crescimento. Tá? Obviamente, a fisiopatologia envolvida, os mecanismos, é muito mais do que isso. Né? Não à toa a gente criou um curso para isso, que chama Prolodor. Mas, conceitualmente, é basicamente isso que acontece. Tá? Essa é a proloterapia de Hackett-Howell, com a glicose hipertônica. Do ponto de vista bem resumido, a gente fala que nas aplicações intraarticulares, a gente tende a usar concentrações de glicose entre 20% e 25%, e nas aplicações periarticulares, extraarticulares, entre 10% e 12,5%. Tá? Lembra que acima de 25%, essa ação da sua glicose ela começa a ser neurolítica. Né? Então, precisa ter habilidade para fazer e saber aonde está fazendo. Né? Abaixo é muito mais tranquilo, existe até uma variação que é a 5%, que hoje é a minha queridinha, tá? Que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, a prolo, como eu disse, é muito amplo. Ela envolve a proloterapia de Hackett-Howell, ela envolve a proloterapia de Liftodd, que também é conhecida como PITCH, que é o Perineural Injection Therapy, que eu vou falar um pouquinho sobre ela. Envolve o PRP, por exemplo, plasma rico em plaquetas. Envolve o Prolozone, que é a associação de ozonioterapia com proloterapia. E envolve as terapias biológicas. Tá? O ozônio, eu nem botei na aula aqui, o ozônio é uma polêmica, né, muito grande. Por quê? Por falta, às vezes, de evidência, de estudo, de dados mais concretos que justifiquem o nosso uso. A gente tem essa dificuldade na parte de regulamentação, de CRM, assim como as terapias biológicas. Então, não inclui na aula, mas, gente, quem quiser falar sobre isso, pode me chamar depois, WhatsApp, Instagram, no final da aula. Para mim, tanto faz, eu falo abertamente sobre os temas. O ozônio, embora tenha pouco e tenha muito preconceito, porque tem muitos não médicos que se auto-intitulam ozonioterapeutas, eu não conheço ninguém que já tenha trabalhado com ozônio e que não tenha tido algum bom resultado e que não goste de ozônio ou que começou a usar e largou. Eu não conheço. Eu particularmente, eu não uso isoladamente. Já usei. Não uso isoladamente. Mas eu respeito muito o tratamento com ozônio. Né? Não é para todo mundo, óbvio, nenhum tratamento é para todo mundo. Mas tem pacientes que respondem maravilhosamente bem. É um tratamento muito barato. Né? Muito barato. Isso aí, se estivesse disponível com mais estudo, mais evidência, em escala maior, é um tratamento que eu acho interessante. Mas aí começa a ter um monte de coisa, aí começa a falar do ozônio retal, aí extrapola para a Covid, aí o pessoal politiza, aí já rivaliza com outras áreas de saúde. Então, eu nem botei o ozônio, tá? Mas eu não tenho medo não, de falar que eu me posiciono favoravelmente ao uso do ozônio, mas não gosto do uso isolado. Eu acho que é uma terapia complementar. Aliás, todas essas são. Quais são as principais mesclas, então, para essas proloterapias? O ácido hialurônico, a acetilcisteína, pasmem, o fluimucil, né? Você aplicar uma ampola de fluimucil dentro do joelho do paciente, você está tratando o paciente, tá? Inclusive, eu só achei até hoje um artigo sobre esse tema e mostrando resultados similares ao do ácido hialurônico, tá? E não dá para comparar o custo, né? A glutationa, que também tem um efeito antioxidante intraarticular muito bom, né? E aí eu recomendo para quem quiser aprofundar, leia o artigo do Dr. Tiago Setti, em parceria lá com o pessoal do Arthur Regen,
né? Que ele tem um artigo sobre glutationa no tratamento da dor. Tá? E aí tem a medicina com homotoxicologia, com os derivados da arnica e do gus, os anestésicos locais, e a procaína é um anestésico muito interessante para uso ambulatorial, tá? Porque ela tem uns mecanismos de ação que para a gente parece meio magia, tá? Que envolve um tipo de tratamento que é uma terapia neural. É muito difícil, tá? É um curso, também envolve outras áreas da saúde, vários dogmas envolvidos, mas é muito interessante. Eu já presenciei alguns pacientes, já vi que fizeram terapia neural e respeito também, né? Mas não tenho conhecimento de terapia neural para opinar. Agora, de procaína, sim, gosto muito de usá-la, principalmente na mesoterapia, que a gente vai falar um pouquinho. Tá? Soro fisiológico, o D5W, como diz o Dr. Liftock, que é soro glicosado a 5%. Coloquei aí em asterisco os anti-inflamatórios, esteroidais e não. Aí você pode usar Coltrax, né, o tipo Clostridioides, Toneurin. Hoje em dia tem alguns trabalhos aí usando o Cigen, que é utilizado, uma medicação aí é off-label, né, que a indicação dela é para trauma raquimedular. O GH, que é interessante a utilização. E aí, basicamente, as terapias celulares, né, o aspirado de medula óssea, o aspirado de medula óssea concentrado, né, e as frações de gordura, e o PRP e o PPP, o PRF, plasmagel, que aí também é um capítulo à parte. Aí. Travou aqui. Né? Então, o que tem de evidência aí da proloterapia? A gente fala de glicose. Tem bastante evidência? Tem. Para joelho, é o que mais tem. Tá? E bons trabalhos, revisões sistemáticas, feitas por grupos bons, mostrando resultados similares aí ao corticoide, ao ácido hialurônico, ao ozônio, né? Mostrando o quê? O que as conclusões de todos esses trabalhos, de bons grupos aqui, tem gente muito boa publicando aqui, mostrando o quê nas conclusões? Basicamente, aquilo que é o nosso objetivo de todos os tratamentos. Melhora da dor, melhora da função, melhora da mobilidade, melhora nos scores de qualidade de vida. É o que a gente busca nesse tratamento. Mas isso, estudando a proloterapia, a aplicação intraarticular, tá? E aí você vê que o trabalho que estuda a aplicação periarticular, né, também tem bons resultados. E a tendência atual é fazer o quê? É unir os dois mundos. É você fazer a aplicação intraarticular, fazer periarticular nas partes de ligamentos, tendões, bursas, tender points, dor miofacial, e ainda por cima tratar a chamada inflamação neurogênica, que é a aplicação subcutânea a 5%. Isso, hoje, o Dr. Hauser, que é um pupilo direto aí da linhagem do Hackett-Hanwell, ele chama de Comprehensive Prolotherapy, tá? É aquela proloterapia difusa, né, que você trata tudo. Né? E você pode ir no YouTube aí colocar Hauser, Prolotherapy, Carey Medical, que é o nome da clínica dele, vocês vão ver milhares de vídeos mostrando isso, que realmente são várias aplicações, chama atenção para quem vê a primeira vez, a maioria, inclusive, por referências anatômicas, mas fazendo esse tratamento bem abrangente, principalmente coluna, cervical, joelho, faz de tudo, tá? Então, essa Comprehensive Prolotherapy, o Hauser, como o nome dele também é com H, como Hackett-Hanwell, ele chama de 3H, né? 3Hs. E eu também acho que a melhor forma de fazer é assim que eu faço também na minha rotina. Tem evidência para tendinopatias do manguito rotador, tá? Tem evidência, aí mais evidência para manguito, tem evidência para aplicação perineural, que é a 5%, para dores no ombro. Para epicondilite, artigos comparando com PRP e com ondas de choque. Não dá para a gente comparar o preço disso aí, né? A facilidade de ter ambulatorialmente uma ampola de glicose e ter um aparelho de ondas de choque, né? Um abismo. Então, mostrando bons resultados, né? Facite plantar, mesma coisa. Ó. Trabalho comparando, de novo, com resultados similares ao das ondas de choque. Um abismo. Síndrome do túnel do carpo. Aí a gente entra na glicose a 5%. Eu já vou falar um pouquinho adiante do que ela quer dizer. Mas ela, basicamente, ela trata a inflamação neurogênica. Tá? E aí esquece aquela cascata ali de inflamatória que eu mostrei no início, porque o mecanismo de ação é bem diferente. Tá bom? Esse é um artigo que saiu em 2019,
que mostra técnicas de medicina regenerativa para tratamento de coluna. Tá? E aí ele mostra o que tem de evidência, desde proloterapia até as terapias biológicas, segmentando para dor discogênica, dor facetária, dor sacroiliaca, né? E a proloterapia, principalmente nos Estados Unidos, ela é muito utilizada dessa forma, palpando todos os pontos, né, de dores, anatomia palpatória, e tratando todas as partes onde você vai encontrar ligamentos, né, e ênteses. E você vê que por referência anatômica que eles fazem. Óbvio que precisa ter habilidade para fazer isso. Não acho que assistindo essa aula vocês devam sair com essa confiança, tá bom? Talvez a mesoterapia e a PIT, ok. Essa eu podem fazer amanhã no consultório, me marcar no Instagram que eu reposto. Agora, essa aqui, por favor, não digam que fui eu que falei, tá? E aí tem uma modalidade para a coluna que é chamada suíte caudal. O que é a suíte caudal? É a aplicação da glicose a 5%, é o tal do D5W, do Liftog, que eles começaram a aplicar pelo hiato sacral, né, na peridural caudal, em pacientes com dor, com lombociatalgia, né? Dor por estenose, lombociatalgia inespecífica, neuropatias, radiculopatias ou síndrome pós-laminectomia. E aí é interessante o resultado, porque assim, realmente é um tratamento muito diferente e muito bom. E esse trabalho ele fazia com 10 ml. Hoje em dia, o grupo mesmo faz a 20, notou melhora ainda mais nos resultados. Tá? Essa aplicação da glicose, 5% via peridural caudal, com 20 ml, eu faço em todos os meus procedimentos intervencionistas. Que eu vou levar para o centro cirúrgico, por exemplo, 100%. Vou fazer faceta, faço. Vou fazer quadril, faço. Vou fazer joelho, faço. Tá? É uma forma de você tentar neuromodular esse paciente e eu notei que os meus resultados melhoraram, o pós foi mais tranquilo, enfim. Tudo sai dali, né? E é um resultado muito legal. O pessoal do grupo de dor lá da Unifes, Dr. Leonardo, Dr. Stael, eles fazem bastante esse tipo de tratamento, todas as proloterapias, mas têm feito a caudal, que eu sei, com bons resultados, né? Você pega o paciente da fila do SUS com dor crônica no lombar, com estenose, senhorzinho, o que você vai fazer? Um tratamento que custa menos de R$10, né? Tudo. Agulha, seringa, luva, tudo. Né? E muito interessante você fazer sem medo no consultório. Né? A aplicação peridural caudal, tecnicamente, é uma aplicação simples para fazer no ultrassom, seja ela, se você tiver só um transtor linear, você tem um verdade, dá para fazer. Só o convexo, dá para fazer. Eu sou anestesista, faço palpatório. Faço. Né? Tenho medo se pegou vaso, não tem problema, glicose 5%. Né? Então, a única coisa que a gente sugere é que você não use uma agulha muito longa para progredir, né? Se você está fazendo só com ultrassom. Aí é um videozinho mostrando, esse é um paciente com uma trauma raquimedular, né? Dor crônica, já tinha feito vários bloqueios com vários colegas muito bons. E aí me procurou, eu falei, bom, o que eu tenho para oferecer de diferente? E comecei a fazer. Fazemos a cada 3 semanas, né? E esse paciente que usava dose plena de pregabalina, dose alta de metadona, usava duloxetina, usava tudo. Né? Com 6 aplicações, ele não usa nada. Não usa medicação. Tá? Vai acontecer com todo mundo? Claro que não. Mas, é um caso muito emblemático para mim, porque também é uma medicina que eu comecei a fazer há pouco tempo, em confessar, mas tenho feito cada vez mais e muito impressionado com os resultados dessa aplicação perineural da glicose. Então, o que é isso? Né? Meu Deus, o que é essa PIT? Bom, essa é uma técnica de um colega que atua na Nova Zelândia. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele é holandês ou alemão. Mas ele não é neozelandês, mas mora lá, que é o Dr. John Lifton. E ele dá aulas mundo afora. Infelizmente, não tive a oportunidade de fazer o curso dele presencialmente, mas fiz remotamente por causa da pandemia. Mas se tudo der certo, nós vamos trazer ele para cá, a pandemia permitir. Tá? O que ele fez? Ele começou a estudar a dor de uma forma diferente do que a maioria das pessoas estuda, né? Que a gente se preocupa muito com o sistema nervoso central. E o Liftogt, ele fez o contrário, ele focou no sistema nervoso periférico. E começou a estudar
papers sobre o sistema nervoso periférico, e até artigos do século XVIII, que foi a era assim, desse sistema nervoso periférico, do painful swollen nerves, né, que eles chamavam, que eram nervos inflamados. E aí, nesses estudos, eu vou tentar resumir ao máximo, tá, gente? Isso aí é aula para 3 horas, só falando de pitch. Mas o que ele viu? Que a glicose a 5% aplicada na região subcutânea, ela atuava nos canais TRPV1, né? Para quem estudou aí para fazer prova de dor, né? Fisiopatologia de dor, vai lembrar, né? Das fibras C. Lembra que tem 2 tipos de fibra e tal? E as fibras C tem um tipo de fibra que são as peptidérgicas, né? As peptidérgic C fibers. E elas são fibras que elas têm 2 funções. Ela tem uma função de gerador e tem uma função de homeostasia. E o que ele percebia? Que quando ele percebia, tem artigos mostrando que ele foi agrupando os conhecimentos, que quando vê a aplicação de uma concentração de glicose a 5%, esses nervos peptidérgicos e fibers, né, eles faziam um shift, aí eles mudavam de função da função deles de nociceptores para uma função regenerativa. A parte da homeostasia passava a imperar. E aí ele começou a ver melhora de dor nos pacientes. Melhora de dor, melhora de dor, melhora de dor. E aí começou a estudar cada vez mais, foi aprofundando cada vez mais, até que chegou nos artigos do século XVIII, do Valeix, que é um francês, que mostrava pontos de dor, de entrapments nos nervos, que são os pontos que o Liftoff sugere fazer, que são os pontos de entrapment, os bifurcation points, que são os pontos de bifurcação dos nervos, os endpoints, que seriam onde esses nervos cutâneos terminam, né? E os pontos comunicantes. Então, ele faz um mapeamento da região dolorosa, tem uma anatomia palpatória envolvida, mas basicamente é isso. Ele começava fazendo uma vez por semana, e aí, com sucesso, começou muita gente migrar para fazer esses tratamentos com ele, e aí ele começou a ver que, na verdade, tanto fazia a regularidade, se ele fizesse todos os dias, ou se ele fizesse dia sim, dia não, se fizesse uma vez por semana, que, na verdade, o que importava mais era a quantidade de vezes que ele expunha o paciente às aplicações, que era isso que ia fazendo esse shift do nervo entre nociceptor para passar para uma função regenerativa. Mais ou menos quando a gente faz uma aplicação de células, por exemplo, intraarticular, que a gente modula lá o macrófago M1 para o macrófago M2. Então, você tira o cara diante de estar destruindo a sua articulação, né, uma atividade catabólica para uma atividade anabólica. Tá? Gente, de verdade, de pitch, dá para a gente ficar horas falando. Mas, basicamente, o que ele faz? Ele vê a região dolorosa do paciente, né? E aí ele correlaciona com os anatomical fields, que ele chama, né? Que é a região dos nervos sensitivos cutâneos correspondentes àquela região dolorosa. E aí, com o conhecimento de anatomia absurdo que ele tem, ele vai e marca quais seriam essas regiões de entrapment, endpoints, friction points, e faz os tratamentos. Tá? Aí comparando qual que é o olhar do nosso intervencionista, quando a gente está pensando em dor, que a gente fica muito na parte do sistema nervoso, dermátomos, né, dos miótomos e tal, e a linha de raciocínio para quem trata nessa linha da perda neural, que são os anatomical fields, certo? Aí, por exemplo, um exemplo aqui de uma marcação de um paciente que tem uma dor, por exemplo, lateral no quadril ali. Então, esses são os Valeix points, são sempre os pontos de fricção, de entrapment, os bifurcations e os endpoints. E aí ele sempre tenta ver quais são os nervos causadores ali. Então, por exemplo, aqui seria o subcostal, né, peripogástrico, cutâneo lateral e assim por diante. Então, vários casos. Tá? Joelho é o mais fácil de aprender e é muito impressionante. Por que eu digo é muito impressionante? Porque o paciente ele melhora na hora, é uma coisa assim inexplicável. Convido vocês a fazerem. Tá? Esses são os pontos principais, né, para tratamentos articulação de joelho e os pontos que a gente usaria para fazer uma radiofrequência, por exemplo, os geniculares, né, fazer safeno, e aí tem um pontinho ali que ele usa para fazer a região posterior. Então, aí as marcações que ele faz ali, você vê que faz nos pontos ali no fibular, nos geniculares, e esses outros pontos aí.
tá? Que correspondem ao tal dos Valex Points. Tá? É um tratamento muito interessante. Você pode me perguntar um monte de coisa, 90% eu não vou saber responder, porque nem ele mesmo também sabe responder boa parte das coisas. Né? Tá tentando aprimorar isso, mas a verdade é que funciona, cara. Assim, eu já fiz em muitos pacientes. E você usar a glicose a 5% pura, sem anestésico nenhum, tem uma coisa muito interessante, porque ela é diagnóstica e terapêutica, assim como o bloqueio. Porque como ela só age nessas fibras C peptidérgicas, a dor do paciente só vai melhorar se tiver uma inflamação neurogênica associada. Se não vai melhorar. Se a dor dele for mediada por fibra delta, muito não vai melhorar a dor dele. Então, é uma forma interessante. Você pega aqueles pacientes com dor em membro, né? Pô, não sabe o que é, tal. Não sei quais são os Valex Points, os anatomical fields. Meu, palpa, vai palpando, faz teste, pensamento e rolamento, teste de dores neuropáticas, e tenta elencar os principais e vai injetando glicose 5% subcutâneo. Eu tenho uma experiência legal que eu já fiz em coisas do dia a dia, por exemplo, de consultório. Neuroma de Morton, síndrome do túnel do carpo. Muito legal os resultados. Tá? Então, deixo essa sugestão. E estou atualmente tratando uma paciente com uma capsulite adesiva. Tá? Já fizemos... Na sexta aplicação, ela já tinha arco de movimento completo. E aí, da sexta em diante, basicamente, tratamento de trigger point, de dor miofascial. Impressionante. Um paciente que rodou, fez de tudo, fez várias infiltrações, fez mobilização em centro cirúrgico, um monte de coisa, e foi encaminhada por um colega cirurgião de ombro, mas é um paciente que não tem condições de investir muito em alguns outros tratamentos. E eu, muito entusiasmado com isso aqui, propus para ela e ela topou. E estamos muito felizes também. Quem sabe eu consiga publicar depois alguma coisa de relato. Aí você vê de novo os locais que ele palpa. Onde ele está apontando o dedinho aí é onde ele faz a aplicação para tentar modular os ramos da cápsula posterior. Tá? Você vê que ele nem vira paciente. A glicose ela tem um efeito muito interessante, mesmo à distância. Tá? Tem alguns pontos que ele usa volumes maiores, 3 ml, 5 ml, e alguns pontos com meio ml e 1 ml. Isso depende também da região que você está tratando. Uma dúvida que sempre surge, eu esqueci de comentar, mas quando a gente fala de crioterapia, tanto da glicose hipertônica quanto da PIT, se pode usar em paciente diabético, tá? E não tem problema. Tá? O que pode limitar a sua crioterapia é se você usa anestésico local. Aí é o volume do anestésico que você tem que calcular para não fazer dose tóxica. Mas se você estiver fazendo a PIT, você não precisa. Aí botei a título de curiosidade, agora começam a fazer outros tratamentos usando, né? E aí surge a teoria, por exemplo, da rosácea como sendo uma doença de inflamação neurogênica, né? E aí ele mostra esse caso aí de um paciente tratado com aplicação perineural para rosácea. Muito legal. E agora ele tem algumas linhas de pesquisa também, que ele chama de sweet nasals, né? Que bota de aplicação intranasal, né? Ele sugere uma vez ao dia o paciente ficar mais deitado e tentar fazer para embeber o esfeno palatino e durante o dia ir lavando o nariz. Por modular vias diferentes de inflamação neurogênica. A título de curiosidade aqui, zero de evidência científica. Minha esposa, pós-Covid, não sentia cheiro de jeito nenhum. 2 meses depois, zero cheiro. Propus para ela começar a fazer e depois de, 4, 5 dias, ela começou a sentir alguns cheiros. Então, pode ser que tenha alguma correlação, né? A gente partindo do pressuposto que a COVID é uma doença de inflamação sistêmica, né, generalizada. Interessante. Aí, por exemplo, tratamento de um ombro, de uma cervicobraquialgia. Falando ainda de opções terapêuticas, agora um pouquinho mais rápido, que eu só vou citar alguns tratamentos que você pode fazer ambulatorial, para você ter no seu arsenal e considerar um investimento e considerar estudá-lo para você poder oferecer para os seus pacientes aquilo que eu acho que vale a pena que eu faço, né? Um deles, terapia por ondas de choque, né? Esse é um ótimo investimento, principalmente por não ser invasivo. Então, como o Dr. Carlos falou, se o cara é geriatra ou médico do esporte, ou tem pouca habilidade para fazer procedimentos mais invasivos, onda de choque é um prato cheio para ele, né? Então, aqui as principais indicações de terapia por ondas de choque, isso tirado do tratado lá de dor da SBOT,
né? Fascite plantar, tendinopatias, dores trocantéricas, epicondilites, né? Os pontos gatilhos, né, miofaciais, e até pseudoartroses e osteonecroses, principalmente aí com as aplicações focais. Esse aí é um tratamento com a onda radial, tá? Para quem não conhece, vou voltar um slide aqui, não tem esse conceito, a diferença de um para o outro, a onda focal é essa onda que ela converge, né, o ponto de máxima energia, de densidade ali, ela converge num ponto-alvo, um target point. E a radial ela é divergente, né? Radial é muito legal para estruturas mais superficiais e pontos gatilho, por exemplo. A focal, geralmente, para estruturas mais profundas, quando você precisa ter uma aplicação mais profunda, esse é a terapia para você eleger, tá? Mesoterapia. Esse é mais um que, se você quiser começar a fazer amanhã, postar e me marcar, eu vou repostar sem problema nenhum, tá? A meso, basicamente, o que é? É a aplicação intradérmica, não é subcutânea, é intradérmica de diferentes mesclas para tratar um paciente, né? Aqui na região intradérmica, ela vai sendo absorvida mais lentamente, e você tem diferentes mesclas, pode fazer com anti-inflamatórios, pode fazer só com anestésico local, pode fazer com procaína, você pode fazer com toxina botulínica, você pode fazer com vasodilatador, enfim, tem muitas opções. O mais simples é usar ele lidocaína 1% ou procaína 0,7%. Tá? Você pode associar aí com, sei lá, um Traumel, né, um Arnica, e aí tentar, sempre que possível, tamponar um pouquinho com bicarbonato para tentar melhorar. Eu hoje dou uma mudada um pouco na minha mesoterapia, justamente por causa do Dr. Liftog. Então, geralmente, quando eu faço a minha mescla, eu tento adicionar glicose para deixar a mescla com uma porcentagem final a 5%, zero evidência. Tá? Mas o que eu faço? Aí eu faço a aplicação na intradérmica, depois aprofundo a agulha e faço subcutâneo também. Tá? Aqui um exemplo, um paciente que me procurou com uma dor muito bem localizada, só doía essa região, né? Podia prescrever para ela um emplasto de lidocaína, podia prescrever 1 milhão de coisas, mas é uma dor muito intensa. E minha experiência, pelo menos com esses emplastos, com dores muito intensas, não é tão boa. Tem paciente com tolerância baixíssima para uso de analgésico, de gabapentinóide, tudo mais. Então, você demarca, geralmente as aplicações têm um intervalo ali de mais ou menos 1 centímetro entre uma aplicação e outra, e você injeta entre 0,1 e 0,2 ml na região intradérmica, tá? Sugiro que vocês não usem a seringa que eu usei aí de 10 ml, quanto menor a seringa, mais fácil de fazer, tá? Eu botei 10 ml porque eu sabia que se eu botasse 1 ml de glicose a 50%, eu ia ter glicose a 5%. E aí fui botando anestésico, arnica, relaxante muscular, Coltrax, né? Enfim, você pode usar diversos tipos de mesclas. Como eu falei, não tem certo ou errado, você pode usar um meloxicam, é interessante. E é isso aí, ó. Você aplica na região intradérmica, vai levantar uma pápulazinha, pronto, tá tratado aquele ponto. Esse é o aspecto final que ela fica, ó, um relevozinho, tá? Nada maior que isso, uma aplicaçãozinha a cada mais ou menos 1 centímetro. Tá? Tem gente que aplica sem deixar a pápula, tal. Eu aprendi assim, tenho feito assim, e tá tudo bem. Tá? Já migrando já para o final da aula, já vou completar 1 hora de aula. Gostaria de citar a eletrólise percutânea intratissular, é um tratamento bem popular hoje em dia na Europa, principalmente entre os fisioterapeutas, tá? Então, o que é a eletrólise? Lembra lá da escola, da química. Eletrólise é quando você tem uma reação não espontânea, né? Então você está induzindo através de uma geração de energia que vai produzir uma alteração química no local. É isso. A eletrólise ela é uma corrente galvânica aplicada através de uma agulha de acupuntura em um local. As principais indicações são para as tendinopatias, né, para dores de partes moles, principalmente tendinopatias, lesões musculares e fibroses. Tá? Ela é tida por muitos como principal técnica de desenvolvimento da fisioterapia do século. Né? Foi um fisioterapeuta espanhol, e aí agora isso pode ser feita sem ser guiado e pode ser feita guiando também. Tá? Uma desvantagem, ela é bem dolorosa, tá? Para quem já fez, sabe que ela é dolorosa. Mas também, aí desmistificando um dogma que antes já existia, a gente sabe que tudo bem aplicar um pouco de anestésico local antes, né?
e ela está fazendo aquele negócio que eu falei no começo de ter o conceito, está gerando uma inflamação na região. Geralmente, a aplicação é em leque, tá? Você depois repete algumas sessões. E aí, agora, tem muita gente também associando. Você faz a eletrólise e aí, por exemplo, no ombro, no tendão, você faz a eletrólise e depois você vem com um ácido hialurônico e injeta na região da bursa, um PRP injeta na região da bursa para embeber aquele tecido ali que foi lesado propositalmente. Tá? Viscosuplementação, essa muito mais bem estabelecida. Tá? Lembrar as características, propriedades do ácido hialurônico, higroscópico, viscoelástico, bacteriostático, anti-inflamatório, dependendo da concentração, biocompatível, né? Antioxidante. Esse é um tratamento, cara, que, principalmente no consultório, muito legal de ter, dá para você fazer intraarticular, periarticular, tendão, faceta, um tratamento muito dinâmico. E se você trabalha, por exemplo, com convênio, vários convênios autorizam, você trabalha com reembolso, é um tratamento muito interessante de fazer, tá? É interessante você conhecer os tipos de ácido e indicação na boca, porque muitas vezes é aí que saber se o qual de um formato não, aí não, satisfeito também vai carinhosamente batizado como Prolodor, tá? Carinhosamente batizado aí como Prolodor, que é um curso basicamente disso aí, de abordagens ambulatoriais de medicina intervencionista da dor. Vamos nos encontrar mensalmente, vamos ter encontros online. Um curso que é bem prático, tá? Um curso que a gente quer fazer um curso prático, botar a mão no paciente, quiser trazer paciente, né? Quiser fazer um no outro. Eu quero dar o máximo de liberdade para quem vier fazer esse curso. Eu vou ensinar desde a parte teórica, né? Desde o ultrassom musculoesquelético, exame físico, exame diagnóstico diferenciais principais. Vamos ensinar toda essa parte. Vamos ajudar a escolher o que você vai colocar ali no seu portfólio da clínica. Vou ensinar para quem trabalha com convênio, trabalha com reembolso, ensinar a codificar o tratamento, a precificar o tratamento, qual que é a medicação que autoriza para ombro, qual que autoriza para joelho, qual que autoriza para tendão, qual que autoriza para coluna, qual que é o OPMS, se eu quiser levar o paciente para o centro cirúrgico, o que eu levo, como que eu codifico, quantas vezes eu codifico, quantos códigos eu posso pôr. Tudo isso eu vou ensinar, porque eu acho que, assim, nós estamos numa fase que o ensino é muito caro, né, cara? Eu faço cursos, sou viciado em cursos desde 2015, é um investimento alto, a gente precisa ter retorno desses investimentos, e se esse retorno puder ser da operadora de saúde, então melhor para todo mundo, melhor para vocês, melhor para os pacientes, melhor para todo mundo. Então, vou ensinar, não escondo o jogo, skin the game, como dizia na Cinta Leve. Para mim, quanto mais pessoas estiverem fazendo essa medicina que eu faço e acredito bem feito, melhor, né? Vamos mudar, fazer um shift naqueles números do slide da Regenexx. O conteúdo basicamente são esses, mas eu dou muita liberdade para os alunos que vamos aprofundar um pouco mais em pitch, vamos fazer mais radiofrequência, vamos, onda de choque e tal. Então, todos os alunos que se inscreverem no curso, a gente vai ter muito relacionamento, quiserem vir em Santos, quiserem ir lá com o Carlos, quiserem ir comigo no centro cirúrgico, queria ver um pouquinho de coisa guiada por escopia, não só ambulatorial, se opera, toda semana estou em São Paulo fazendo bloqueio, fazendo procedimento por escopia, fazendo terapia biológica, né? Vamos ter um módulo final falando de medicina regenerativa, então vocês vão aprender conceito de plasma rico em plaqueta, espiral de medula óssea, gordura, né? Vou trazer quem eu acho que tem de melhor no país para falar sobre isso. E também vamos ter um módulo, sei lá, em abril tem um paciente que tem lesão parcial do manguito e quer fazer um PRP. Bom, acabou o curso, a gente fica ali mais uma horinha e faz o PRP no ombro dele, não tem problema nenhum. Tá? Não escondo o jogo. A única coisa que eu acho é o seguinte, quem quiser mexer com essas terapias todas, principalmente a biológica, precisa saber o básico, tem que saber ciência básica. Obviamente, não consegui colocar nessa aula de ciência básica,
mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, fisiopatologia da dor, fibra C, peptidérgicas, TRPV1, né, inflamação, exame laboratorial, exame físico, exame funcional, muito importante saber exame funcional, nós vamos ter que estudar exame funcional, que às vezes você atende uma senhora, faz o tratamento nela, ela volta, e aí fala para você que não melhorou nada, não melhorei nada. Aí você faz o exame funcional. A mulher não levantava da cadeira sem apoio, agora ela levanta 5 vezes em 30 segundos, né? Você faz aqueles testes, time up and go, um monte de teste, o paciente melhora. Aí você vai dando visibilidade para o que você está fazendo também. E aí a medicina ambulatorial também sobe de patamar. Falei muito. É isso. Obrigado para todo mundo que ficou até agora, que são 9h15. Carlão, no hotel lá não aguenta mais. Agora quem vai falar é o nosso CEO. Gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Tá Tá ouvindo, Carlão? Tô aqui, Beleza. Vitão. Gente, eu tô aqui de máscara, eu tô dentro de um táxi, eu acabei de chegar em BH, sabe? Poxa, Vitão, parabéns pela sua aula, viu? Eu achei, assim, fantástico mesmo. Tô até vendo os comentários aqui. Realmente, você tá, né, acima da média aí, nessa área aí, né, de proloterapia. Eu vou falar um pouquinho aqui, né, sobre, bem, assim, só para dar uma pincelada da minha experiência. Tem 21 anos de medicina, né? Sou neurocirurgião. Hoje eu vivo praticamente de fazer proloterapia, né? Então, meu carro-chefe, eu não faço radiofrequência praticamente, é raro fazer. Algumas vezes uso fenol. Então, meu carro-chefe é proloterapia, fazendo BMA, fazendo destrose, ondas de choque, terapia neural. E realmente eu posso, assim, afirmar para quem está aqui assistindo que funciona, né? Essas terapias funcionam. E isso eu comecei a fazer desde o momento que eu tive meus filhos. E eu comecei a pensar, puxa vida, colocar parafuso, por exemplo, eu sou cirurgião de coluna, né, base de crânio, colocar parafuso na coluna do meu filho, será que eu teria coragem? Né? E a partir daquele momento eu comecei a repensar a minha medicina e a repensar se como que eu poderia, com meu conhecimento, com algumas seringas, né, um pouco de material, eu continuar sendo médico, eu poder atuar em qualquer lugar do planeta com um pouco de material só e sendo eficaz, né? Levando realmente o que fosse de proporcionar algo de bom para o paciente. E ali eu conheci, graças a Deus, a proloterapia e eu venho fazendo isso ao longo dos meus últimos, desde 2011 que eu venho fazendo isso aí, né? Já são 11 anos fazendo. Intensifiquei bastante desde 2014, né? E 2014 para cá, exclusivamente, eu tenho feito isso aí. Queria fazer aqui, em nome do Simpen, hoje seria o lançamento, né? Eu posso dizer que é o lançamento oficial desse curso. Então, eu queria fazer uma oferta especial para todo mundo que está assistindo aqui. A Amanda, que é a nossa secretária, ela deixou um telefone que está aí no chat. Quem tiver interesse vai ter uma oferta que vai valer só hoje, tá? Isso não é uma coisa de comercial, não, mas acaba sendo, né? Nós vamos fazer uma oferta aí, nós do Simpen, para esse curso de hoje, porque é um curso que realmente a gente tem muita vontade de ver esse curso funcionando. É a primeira vez que eu curso em Santos, né? Então eu já havia até pedido para o Rio de Janeiro. Não quer dizer que não possa acontecer um dia no Rio de Janeiro, mas hoje a nossa viabilidade maior é fazer Santos mesmo, já está tudo bem organizado, sabe? Para fazer em Santos. A gente quer que o aluno ele tenha a melhor experiência possível, né? E que aprenda de verdade. O que eu posso garantir é que você vê e você começa a fazer no dia seguinte e você pode viver disso aí, colocando sua cabeça tranquila, eu faço todo dia da minha vida. Tá? Então, a partir de agora, está valendo essa promoção. Infelizmente, não vai ser para todos que queiram. Tá? A gente propôs isso aí antes de começar, para ser só para os primeiros realmente que fizeram essa matrícula. Então, a matrícula precisa ser feita hoje. E não vão ser todos que vão conseguir, só os primeiros mesmo, tá bom, gente?
Então é isso que eu queria falar. Obrigado, boa noite a todos aí. Falou, bom descanso. Obrigado, Vitão. Gente, obrigado, viu? Adorei sua aula, viu, Vitão? Parabéns mesmo. Eu fiquei muito entusiasmado com a aula, viu? Realmente você falou que a gente vive, tá? Eu vivo isso aí todo dia. Muda, né? Muda a nossa relação. Até com o tempo, né? Aquela consulta que durava 5 minutos, durou 1h30. Cara, Vitão. Mas o paciente paga por essa consulta por 1h30, porque você faz o que nenhum outro médico nunca fez por ele, que é examinar, ouvir, fazer um bloqueio diagnóstico, tirar a dor dele, né? Então, sou suspeito para falar. Cara, assim, fantástico. Você falou. Já que o Lúcio deu spoiler, vou dar mais um spoiler, né? Assim, bem, vai ter o slogan, que é Change Lives. Gostei. Vai ser o nosso Just Do It. Bota o Breno para fazer o comercial. Isso. Porque, assim, o objetivo realmente é que a gente mude a vida tanto do profissional quanto dos pacientes. O objetivo é esse mesmo, que quem passe por um curso de formação nosso, ele mude a vida dele em termos de atendimento, em termos profissionais, e, no fim, melhora a vida do paciente. Pensa bem quantos e quantos pacientes, só você citou aí, por exemplo, patologias de ombro, né, que podem ser tratadas e não são tratadas por falta de conhecimento. O nosso objetivo é esse, levar o conhecimento. O Lúcio abriu o bolso aí, que é a coisa mais milagrosa do mundo. Um neurocirurgião. E, cara, assim, sinceramente, fiquei até emocionado na aula aqui de ver o tanto de possibilidade que a gente pode fazer para os pacientes com baixíssimo custo, né? E melhorar a vida dos pacientes. Isso é o que a gente procura e é muito importante todo mundo que está assistindo saber que essas são terapias que são acessíveis a basicamente todos os médicos que atuam com dor, não necessariamente só anestesistas, só ortopedistas, neurocirurgiões. Isso aqui é alcançável para o clínico, é alcançável para o fisiatra, para o geriatra, então, e tantos outros médicos aí que atuam com pacientes que têm dor. Então, são procedimentos que a gente pode aplicar, que vai tratar e vai melhorar a vida dos pacientes. Isso é um fato inegável, né? E muda a vida. Mudou a vida do neurocirurgião que abandonou a neurocirurgia para fazer proloterapia, terapia ambulatorial intervencionista. Então, se mudou a vida do neurocirurgião, muda a vida de qualquer pessoa. Obrigado, Vitão, e eu vou dar espaço para você se despedir. E quero agradecer quem está aqui. Mantenho o convite para quem quiser acompanhar o Caminho Sem Dor. O Caminho Sem Dor, ele existe para levar conhecimento de dor de maneira gratuita a todos os cantos do Brasil. Todas as aulas são e continuarão sendo gratuitas. E o objetivo é justamente esse. E hoje, para nós, foi um dia especial de receber o Vitor aqui. Foi fantástico, Vitor. Obrigado. E, como eu te disse, a gente gosta de estar ao lado de pessoas boas e você certamente é um desses. A gente se sente honrado de ter você no nosso time. Obrigado. Não, eu que agradeço, cara. Te dou a palavra aí para você se despedir. Agradeço todo mundo que assistiu, mas eu vou abrir espaço para perguntas, se houver, né? Estou esquecendo aqui. Eu fiquei tão desorientado com a tua aula que eu esqueci de pergunta. Não, quem quiser fazer alguma coisa. Se eu souber responder, eu respondo agora. Se eu não souber, eu prometo que no primeiro módulo do curso eu vou saber a resposta. Né? Mas eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Eu gosto muito de dar aula. Agora, naquela moda do Instagram, de falar 5 curiosidades sobre você, uma das curiosidades que eu botei lá, que eu sou oficiado em curso, né? Eu adoro fazer curso, congresso, e gosto muito de dar aula. Então, e eu gosto de ensinar o que eu faço, tá? Eu não tenho, não escondo nada. Se for lá no curso, for lá no consultório, eu te falo aonde eu compro, quanto eu pago, o que eu faço, como eu peço, tudo. Não escondo, não. Tá? Tem espaço para todo mundo. Eu quero que todo mundo faça e faça bem feito. Porque se tiver gente fazendo mal feito, aí começa a queimar os tratamentos e aí é ruim para todo mundo.
Tratamento bem feito é bom para todo mundo. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser saber, independente se vai fazer curso, não vai fazer, pode mandar dúvida, pode entrar no Instagram, meu, tô aberto para ajudar o que eu puder. Como você citou a Nova Zelândia, lá, direto do canal do Golum aqui, tá perguntando se... Porque o Senhor dos Anéis foi gravado na Nova Zelândia, né? Eu tô falando besteira. Eu vi aqui a pergunta aqui do Sweet Caudal, né? Então, a primeira aplicação, geralmente eu não uso glicose a 5% só, tá? Ou, por exemplo, no centro cirúrgico, quando eu vou fazer. E aí porque tem a vantagem também de você fazer o epidurograma, tal, tem outras coisas, tá? que a escopia te dá mais liberdade. Então, geralmente eu faço o seguinte, quiser anotar aí, pode anotar. Eu pego uma seringa de 20 ml, coloco 4 ml de glicose a 25%, tá? Ou 2 a 50%, que isso vai dar uma solução final de 5%. Geralmente coloco 2 ml de Hope, um efeito analgésico para modular, 10 miligramas de dexametasona e completo com soro fisiológico. Tá? Isso na primeira aplicação. E no consultório, na primeira aplicação e nas sucessivas eu faço só com a glicose a 5% pura, tá? Soro glicosado. Pega a bolsinha. Tem uma coisa que eu esqueci de falar para quem for fazer o soro glicosado a 5% no consultório. Uma é não guardar em geladeira, porque a aplicação fica muito dolorosa. A segunda é para vocês tamponarem ele, tá? Vocês vão colocar meio ml de bicarbonato para cada 100 ml de soro glicosado. Tá? Essa é a D5W. Né? Meio ml de bicarbonato para cada 100 ml de soro glicosado. Aí no consultório, geralmente eu faço só com a glicose. Tá? Ou se o paciente está... A gente até trata muito caso arrastado, de estenose. Assim. Se o paciente chega com aquela dor muito intensa, que não consegue posicionar na maca e tal, tá, aí, nesses casos, aí eu repito essa mesma solução que eu falei que eu faço no centro cirúrgico, faz no consultório. Eu uso uma bolinha de dexametasona, 10 miligramas, um pouquinho de Hope e a glicose a 5% e o resto dos diluentes. Mas se não, se é uma estenose, é um quadro mais arrastado, uma dor mais crônica, aí eu faço só a glicose a 5% mesmo. Tá? E você pode usar também, via hiato sacral, ozônio. Tá? Isso é a cerejinha do bolo aí para muita gente, fora do país, tem muita gente que usa. Em alguns casos, eu uso, acho interessante, principalmente se for síndrome pós-laminectomia, que inclusive tem artigos sobre ozônio via peridural. Isso aí. Mais pergunta aí. Acho que o pessoal tá essa pergunta foi muito boa, viu? Muito boa. Foi a única pergunta, mas foi uma pergunta muito boa. Eu acho que os alunos estão perguntando mais para a Amanda agora. Coitada da Amanda. Você sabe que nem eu sei o que é essa promoção. Eu vou precisar sair aqui um minutinho, viu? Tá, obrigado. Tá bom. Não deixar doida. Boa noite, Amanda. Obrigado. Boa noite. Obrigada eu. Eu não sei qual é a promoção. Eu não sei nada dessa parte, na verdade. Eu sempre caminho para ela. Isso aí é só o Dr. Lúcio César que comanda. Então, assim... Então, fantástico e mais uma vez eu não vou cansar de falar obrigado e obrigado pela aula e obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. E venha para Santos, Carlão. Eu vou ser aluno do curso. Vem tratar um filezinho também, cara. Só esse negócio de dor oncológica, caso difícil, pelo amor de Deus. Vem tratar uma veinha com artrose. Rapaz, eu falei isso hoje para 2 médicos que estavam lá fazendo estágio aqui. Eu falei, eu não lembro a última vez. Eu não lembro a última vez que chegou uma dor lombar daquelas tranquilo, um bloqueiozinho facetário. Faz tempo que eu não vejo isso. Pois é, cara. Vem tratar um filezinho também. Gente, isso é uma tragédia. Convido a todos para continuar acompanhando e seguindo o canal. Como que é o nome do canal do Gollum aí? Eu não sei o nome do colega que está falando isso. É mesmo. João. Tranquilo, cara. Isso aí, vai fazendo os cursos aí, que aí no ano que vem, quando você vier, você me ensina o que você aprendeu esse ano nesse curso aí. Para atleta, é ótimo. Mas esqueci de falar, fui durante 4 anos médico do Santos Futebol Clube, né? 2 anos na base, 2 anos no profissional. Você que revelou o Neymar, né?
Não. Bem que eu queria. Mas tratei alguns bons jogadores. Para atleta, sim, mas aqui em off, claro. Para atleta, e geralmente tem uma tendência mais para os biológicos. Uma tendência maior para migrar para a parte de biológico. Onda de choque é muito legal, a maioria dos clubes tem. Vou aproveitar aqui, dá a mão, a gente pede o braço, né? Pedir para o Vitão daqui um dia dar uma aula de regenerativa para nós então vou falar sobre. Eu vou dar uma aula de medicina regenerativa em patologias da coluna no curso lá de Curitiba, da Simpen. Isso, no Centro Curitiba, junto com o professor Jonas Lenze. Recebi esse convite. Aqui, só não posso abrir a câmera. Com o maior prazer. Isso aí, estaremos lá. E eu também quero fazer esse curso aí, o Prolodor, viu, Carlão? Estaremos lá em Curitiba presencialmente. Morei 8 anos em Curitiba. Frio, desgraçado. Eu não estou viajando nada, então eu vou lá em Curitiba, no servidor. Tem mais milha que o Bolsonaro. Gente, boa noite. Muito obrigado. E agradecer aqui a Fabi é lá da Colômbia, então temos presença internacional. Então, os países latino-americanos são muito bons de proloterapia. Então, vamos lá. De ozônio já que é para dar spoiler, vamos dar spoiler direito. Esse ano a gente está começando com o Simpen Internacional. Nós teremos um curso no Panamá. Aí sim, hein? Vamos que vamos. Aí sim. Separar meu Panama Hats. E vamos que vamos. Gente, boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado a todo mundo. Que show, hein, Carlão? Sucesso, um monte de gente, cara. Que legal. Não, você vai ver na hora que eu colocar no YouTube. Bateu 63, eu acho, aí ao vivo. Aí. Não, deu 74 pessoas no momento de... Ave Maria. Adelson. Adelson é fera, cara. Ele fez ortorregênio. Muito bom. Ô, Fitão, sua aula foi excelente, tá? Ô, Meli, a Meli é minha virtual friend. Eu converso com a Meli quase todo dia e nunca vi a Meli pessoalmente. Exatamente, Carlos. Essa aula foi muito, muito boa. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite para o Comitê de Medicina Integrativa. Parabéns pelo seu comitê da SBED. Você escolheu um cara muito bom, que é o Luquinhas, para estar junto com você. E o que eu puder contribuir, eu vou com o maior prazer. Não, Fitão, eu já assisti diversas aulas de prolo e eu já assisti diversas aulas suas. Foi a melhor aula sua que eu assisti. Que isso, hein, Carlão? E foi de graça, hein? Caramba! Que responsabilidade. Muito obrigado, Amelie. Muito obrigado, viu? Vindo de você é um elogio tanto. Você é muito diferenciado. Marcelo, o Marcelo fala que está tentando se matricular, mas não teve retorno. A Amanda deve estar um pouquinho atabalhoada lá com... o zap dela já deve estar... Pode ficar tranquilo, se mandou mensagem hoje, ela vai responder, pode ficar tranquilo. Carlos, o pessoal já me reclamou aqui no particular que a Amanda não respondeu ainda. Pois é, mas a Amanda é uma pessoa e ela vai responder todo mundo hoje, pode ficar tranquilo. A Amelie é tipo o RH do mundo da dor, que as pessoas mandam as coisas para ela falar. Outro dia ela me ligou que tinham clonado o meu Instagram, que tinham ligado para ela, falaram que tinham clonado o meu Instagram. Ué, eu fui fiel do Paulo Renato, né? Essas coisas que a gente faz. É verdade, Paulo. É recado do presidente. Verdade, o presídio é fera. O que você está tomando aí? Não, é cria expectativa, não é cerveja, não, é compuxo. Que pena. Então, hoje eu não descobri, vocês só tem Juiz de Fora. É Minas, né? Minas é um estado superior. Não, Carlos, o Paulo Renato me perguntou se vai ter aula do Clinic Tour em Juiz de Fora, se vai ter regional aqui. Eu falei, é claro, está presente nas melhores capitais. Rio, São Paulo e Juiz de Fora. Isso aí, gente. Esse ano vai ser uma virada. Já que é o Simpen Change Lives, vai ser uma virada na vida de todo mundo. Não sei. Isso aí. O curso vai abranger PRP. Vamos, no último módulo, nós vamos ter um módulo de medicina regenerativa. Introdução à medicina regenerativa, mas vamos mostrar as evidências, os conceitos, e quem fizer o curso vai poder estagiar no local também, né? E aí faz parte da minha rotina, tanto em centro cirúrgico quanto no consultório, né? Minha clínica é centro de pesquisa de PRP, tem a Plataforma Brasil, tudo bonitinho.
Sim. Então, eu ensino. Não tem problema nenhum. Ensino com o maior prazer. Então, tá já, pessoal. Acho que é isso, né? Boa noite. Deixa eu ir, meu amigo, que eu tenho 3 filhos. 3. Então, Por enquanto, né, nessa Vitor? hora... Oi? Por enquanto, né? Ô, Melissa, se eu puder, eu tenho 10. Tá? Se me arrumar umas babá boa e um apartamento bom, eu teria... E se eu puder pagar, eu teria uns 10. Mas para mulher, eu confesso que é bem difícil. Que é eu no segundo E a desconectei. minha esposa trabalha pra... Mas Ela teve 15 dias de licença maternidade. 15. Com 15 dias ela está operando. Workaholic. Ela é maravilhosa. você com 2 filhos já apareceram os 2 no Simpeio. O Vitor controlou mais as crianças. Não, os meus, Eu meus trouxe a meninos tropa são toda. Tá meu conhecidos pelo sogro lá na fundador sala, inteiro. minha sogra. Mas eu fiz o seguinte, eu pedi janta para todo mundo. Meu sogro tá aí, minha sogra tá aí. Então tá todo mundo lá quietinho. Não, Agora eu vou lá. Os meus, eles gostam de aprender. Eu não tenho coragem de não deixar trancar a porta do quarto. Tal, Não, mas é que o meu um tem 2 meses, a outra tem 1 ano e 11 meses. Então logo vai aparecer. E a outra tem 8 anos, mas acha que tem 18. Essa hora deve estar no TikTok, em alguma coisa dessa. Isso aí, gente. Um abração. Deus Beijo, pessoal. Boa noite, gente. Um abraço. Tchau, tchau.